A investigação, o estudo continua e ainda há uma elaboração, uma referência contínua com o propósito de abrir a perspectiva, de alargar a perspectiva do entendimento, de criar espaço na cognição para que possa vislumbrar a dimensão do yoga. A insistência de Prashant em falar de yamas e niyamas sugere quão importante é essa reflexão sobre a dimensão, o contexto do yoga. Como o yoga é muito mais amplo que isso, que essa dimensão. Prashant faz o gancho com o anga que está mais forte na experiência, na relação com a dimensão do yoga, que é o asana. Há mais uma elaboração, sugestão na prática do asana, além da sugestão passada de ter como referência o corpo posterior e a coluna. Prashant sugere o reconhecer, de ir além do fazer, para encontrar a possibilidade do sentir. E assim estudar o que cada postura, o que cada construção elucida, aflora, revela da possibilidade de direcionar a atenção para o perceptível, sensorial. E assim Prashant sugere que o cérebro seja o centro da consciência, da atenção. A experiência da conectividade, da relatividade, das condições associativas que surgem quando o foco fica no cérebro. No reconhecer daquilo que acontece nas funções mentais, ou a partir das funções mentais. E desse processo, Prashant coloca a possibilidade de fazer, de encontrar o potencial meditativo do asana. De que o asana sejam experiências, vivências de pensividade, de refletividade, de meditatividade. E quando há esse direcionamento da atenção para esse reconhecer, essa reflexão, essa contemplação dos processos mentais, é onde a gente encontra a experiência ou o potencial meditativo do asana. Então fica esse ressoar desse convite de ir além do fazer. A proposição adhyatmic. Conheça o conhecedor. O processo de conhecimento. Reconhecer o que eu sei. Como que eu sei isso? Quem é esse que conhece isso? Quem é essa entidade conhecedora? Qual é essa entidade instrumental? É preciso haver um processo de conhecimento em vez de um processo de execução. O que eu estou sentindo, o que eu estou conhecendo, o que eu estou experimentando. E assim a gente encontra os potenciais meditativos nos asanas, exatamente por essa contemplação de como a matéria do pensamento muda, de como o conteúdo do pensamento muda, como o processo do pensar muda, e principalmente como o perfil do pensador muda. E a gente deve se abrir para ter essa educação, própria contemplação,
Há pensamento no pensamento, há pensamento sobre o pensar, há pensamento sobre o pensador. Tudo que se apresenta, tudo que se mostra, todo o potencial que torna-se acessível através dessa abordagem alinha com essa reflexão de expansão. Do yoga, de visão, de reconhecimento, de experiência do yoga. Prashant responde uma pergunta que foi colocada: o que os asanas fariam além de algo físico e espiritual? Prashant começa respondendo que primeiro a espiritualidade deve ser compreendida. Ele sugere que aquele que faz a pergunta reconhece que há benefício, que ele experimenta benefício físico e benefício espiritual. A gente coloca o que essa pessoa, como reflexão, o que é para você o espiritual? Para Prashant entende que o yoga está muito além dessas dimensões contemporâneas comerciais de colocar o yoga como físico, mental e espiritual e colocar o yoga dentro de um pacote de técnicas holísticas. O yoga está muito além de tudo isso. O yoga não se encaixa em nada disso. A denotação de espiritual ou espiritualidade vai estar relacionada a um conceito bíblico de espírito e de alma. E ele reforça que yoga não é espiritual. Não tem nada de evolução espiritual, de benefício espiritual, e muito menos de condicionamento espiritual, porque o trabalho, a matéria do yoga é o eu, o verdadeiro e último eu, a verdade do eu, ou a própria verdade. E essa verdade, esse eu verdadeiro, ele não quer nada. Não há busca por benefício. E nenhum benefício pode ser dado a esse eu. Ele nem é aquele que pega, que recebe, e muito menos aquele que dá. O yoga trata do conceito de Adhyatma. Adi significa acima e Atma significa o eu verdadeiro. Em uma experiência social, grupo, associação, simplesmente do ser, da verdade, desse objetivo último, dessa realidade última. Entretanto, o yoga, ele serve como um mapa, uma jornada. Ele oferece as etapas da jornada por todas as etapas de evolução da consciência. O yoga traz clareza e métodos, conforme colocado por Patanjali, para o novato, para o medíocre e para o proficiente. O novato é aquele cru, a pessoa crua que está chegando agora. O medíocre é aquele praticante que para na hierarquia. E o proficiente é aqueles que continuam, passando por todas as etapas. Não há estagnação, não há zona de conforto. Há aquele que reconhece a progressão. Então, Prashant coloca a reflexão, a reconsideração sobre o conceito de espiritualidade. Porque ele percebe a espiritualidade como um conceito de unidimensional. E na linhagem do yoga, Adhyatma tem 3 dimensões. Não é beneficiável e nem beneficiador. Entretanto, o yoga é esse mapa, há esse referencial de como seguir pela jornada.